nós vamos tratar nessa videoaula de termos importantes da matemática financeira. E os termos importantes da matemática financeira é o juros simples e juros compostos. Então, nós vamos aprender, nessa videoaula, como calcular os juros simples e juros compostos. Juros simples é uma remuneração dada a alguém pela aplicação de seu capital em um determinado período. Esse regime de juros é calculado aplicando uma taxa em relação ao capital aplicado inicialmente. É muito utilizado do dia a dia para emprestarmos dinheiro a outra pessoa, por exemplo. Então, vamos para a fórmula. Qual que é a fórmula que você vai utilizar para calcular o juros simples? Você vai usar essa fórmula aqui, ó, J é igual a C vezes I vezes T. Vamos aprender o significado de cada letra dessa da fórmula. Por exemplo, o J, o que significa? Os juros, O juro que você ganhou. O C é o capital. O capital é o dinheiro que você empresta ou o dinheiro que você toma emprestado. O I representa a taxa. Essa taxa, é aquela que você pega a quantos por cento, que é a porcentagem que ela é representada em percentual ou número decimal ou número fracionário. 2%, 3%, 4%, isso é taxa. E o T, representa o tempo. Depois que você calcula o juro, com essa forma você pode calcular o juro, se você tiver o capital, a taxa e o tempo. Você pode calcular o capital, se você tiver o juro, a taxa e o tempo. Você pode calcular a taxa, se você tiver o juro, o capital e o tempo. E você pode calcular o tempo, se você tiver o juro, o capital e a taxa. Então, aqui você não calcula não só o juro. Você calcula, qualquer um desses 4 termos, com a mesma fórmula, Depois que você calcular o juro, aí você quer saber o montante. O que é o montante? O montante é o todo, É o capital mais o juro. Então, o M é montante, o C é capital e o J é juro. Então, quando você pega o seu capital e soma mais o juro, você tem o montante. E aqui, dá para calcular o capital? Dá também, quando você tem o montante e o juro. Dá para calcular o juro? Dá. Quando você tem um montante de capital, você consegue calcular o juro. Então, você pode calcular qualquer um desses 3 termos. Montante, capital e juro. Vamos a um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, Vitor ele tomou emprestado de um banco, no sistema de juros simples, com a taxa de 1,5 ao mês, AM significa ao mês. Por AA é ao ano. Pode ser AB, que é ao bimestre, AT, que é ao trimestre, e AC, que é ao semestre. Durante 6 meses. Qual é o valor total pago por Vitor por esse empréstimo? Então, primeira coisa, o que você tem que analisar? Você vai analisar primeiro a taxa. A taxa é 1,5 ao mês. Depois, o que você vai analisar? Vai analisar o tempo. O tempo é 6 meses. Então, podemos observar que a taxa é ao mês e o tempo é ao mês. Então, está na mesma proporção. Se não tiver na mesma proporção, você tem que transformá-lo. Se dizer aqui que a taxa é ao mês e ele dizer aqui que era 6 anos, então você tem que multiplicar 6 vezes 12 para transformar em mês. Ou se ele fizer o contrário, disser que a sua taxa de 1,5 é ao ano, então você tem que pegar esse mês, 6 meses, e dividir por 12, que vai dar 0,5 ano, que é a metade. Mas vamos calcular, vamos achar o montante. Nesse caso, você quer saber o montante, que é qual o valor que vai ser pago por Vitor, no final de 6 meses. Bom você organizar, tirando os dados do problema, Por exemplo, qual é o capital? O capital é o dinheiro que ele tomou emprestado, 1.800. A taxa é 1,5. Aí você já faz o seguinte, pega esse 1,5 e divide por 100 para transformar em número decimal para você usar na fórmula. E o tempo, 6 meses. E o que está procurando?
o juro. Então você coloca ponto de interrogação. Aí você vai usar a fórmula. Juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Agora você vai substituir. Juro é igual. Qual é o capital? 1.800. Qual que é a taxa? Aí você vai escrever ele na forma de número decimal. 0,015. 3 casas após a vírgula porque ele já tem uma, né? Como o número de porcentagem está ligado a centesimal, que é 100, é 2 casas após a vírgula, mas como já tem uma, vai ficar com 3. E o tempo é 6. Você multiplica, você achou o juro que o Vitor vai pagar em 6 meses. Só que ele quer saber o total. Então é um montante, eu vou pegar o capital mais o juro. Montante é igual. Quem é o capital? 1.800. Quem é o juro? 162. Então você vai somar, montante é igual a quanto? 1.962. Então, gente, essa é a maneira de você calcular o juro simples. Você pode calcular qualquer um termo. Você pode calcular o juro, você pode calcular o capital, você pode calcular a taxa, pode calcular o tempo, o montante, né? Então depende de que você tem. Como aqui eu tinha o capital, a taxa e o tempo, eu calculei o juro. Se eu tiver o juro, a taxa e o tempo, eu calculo o capital. Se eu tiver o juro, o capital e o tempo, eu calculo a taxa. E assim por diante. Tá. O outro termo importante na matemática financeira é o juro composto. O juro composto, né, ele é definido por esta fórmula, né? M é igual a C vezes 1 mais I dentro do parênteses elevado a N. E o montante é a mesma coisa, o capital mais o juro, né? E o juro eu pego o montante menos o capital. Vamos analisar cada letra dessa aqui. O M, né, é montante. O C é o capital aplicado. O I é a taxa. O N é o tempo. Esse N, pessoal, ele pode aparecer a letra N e pode aparecer a letra T, mas isso não muda nada. O N ou o T é períodos, que significa tempo. E o J é o juro composto. Vamos ver aqui uma situação, né? Um banco paga juro de 12% ao ano. Que quantia é possível receber em 2 anos? O que deu para observar aqui? Que a taxa é ao ano e o tempo também é ao ano. Está na mesma razão. Se nós vamos aplicar um capital, no caso, de R$5.000. Então, você vai aplicar um capital de R$5.000 com 12% ao ano e vai deixar lá durante 2 anos, né? Qual vai ser o montante que você vai receber? Vamos tirar os dados do problema. Montante, eu estou procurando. Então, ponto de interrogação. C, que é o capital, o dinheiro que você pegou emprestado, 5.000. A taxa é 12%. Aí 12 dividido por 10 dá 0,12, né? Sempre escrevendo na forma decimal, dividindo por 100. E o tempo, né? Que é o N, é 2 anos. Então, você vai utilizar a fórmula, né? Tranquilo, ó. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Aí vamos substituir agora. M é igual, o C é 5.000 vezes o 1 mais a taxa, que é 0,12, e o tempo é 2, ó, elevado a 2. Aí você repete 5.000 vezes, aí vai somar 1 mais 0,12 dá 1,12, isto ao quadrado. M é igual a 5.000 vezes, aí 1,12 você multiplica por 1,12, que é ao quadrado, multiplicar 2 vezes. Dá 1,2544. Multiplicou, deu 6.272. Significa o quê? O montante mais o juro já está calculado, tá? O capital mais o juro. Então, 5.000 durante 2 anos, pagando uma taxa de 12% ao ano, ele vai pagar 6.272. Inscreva-se no meu canal. A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Tchau, tchau, um forte abraço e até o próximo vídeo.